Abra a tua Bíblia em primeiro livro de Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 4. Primeiro Reis, capítulo 4. Rapidamente sobre o contexto. Primeiro Reis, capítulo 4. Um contexto histórico após a morte do rei Davi. Salomão, seu filho, assume o reino. Um reino unificado, um reino próspero, como você pode encontrar em 1 de Reis, capítulo 2. E aí no capítulo 4, vai descrever a organização administrativa de Salomão, a estratégia organizacional no reino de Salomão. Vai falar sobre o esplendor e a paz alcançada através do governo de Salomão. Vai falar sobre a maneira como ele conduz, fruto da sabedoria divina, da sabedoria de Deus, que nós encontramos em 1 de Reis, capítulo 4, versos 24 e 25. Israel, ele vivia, talvez, e muito provavelmente, o seu auge político, geopolítico, o seu auge cultural, inclusive, como nós já sabemos, influenciando outras nações com a sabedoria de Salomão, uma influência internacional, por assim dizer. O contexto histórico é que Salomão havia pedido sabedoria a Deus para quê? Para governar, discernimento para conduzir o grande povo de Deus, como nós podemos encontrar em 1 de Reis, capítulo 3. E o capítulo 4 vai mostrar como esse dom que ele recebeu de Deus refletiu na liderança de Salomão, de forma prática. Como é que Salomão utilizava essa sabedoria e esse discernimento? Como é que ele praticava a sabedoria de Deus de forma prática, no dia a dia? A bênção de Deus não era apenas para a espiritualidade, para o espiritual. Ele pediu discernimento para governar. Ele recebeu sabedoria para o espiritual, mas também para o social, mas também para o econômico, mas também para que o povo participasse de um equilíbrio social e econômico. Porém, 1 de Reis, capítulo 3, como nós já vimos em outro momento, versículo 14, era necessário o povo obedecer. Assim ele receberia essa bênção de Deus. 1 de Reis, capítulo 4, vamos ler os primeiros versículos. E assim, o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadoque, o sacerdote; Eliorefe e Afas, filhos de Sisa, secretários; Josafá, filho de Aliúde, arquivista real; Benaía, filho de Joiada, comandante do exército; Zadoque e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abdá, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Amém. Quando a gente se compromete em ministrar expositivamente, seguindo uma sequência no livro, você encontra essas dificuldades. Até então estava beleza. Davi morreu, assumiu o Salomão. Salomão assume e tem alguma responsabilidade e pede sabedoria a Deus. Estava show de bola de pregar. Aí chega agora no capítulo 4, já começa com alguns negócios, umas coisas meio
vai descascar. Mas deixa eu facilitar. No primeiro Clássico Rei de 2025, no primeiro jogo da temporada entre... Que foi, Romulo? Romulo ficou mufino. Ceará e Fortaleza, Clássico Rei, que vocês já conhecem, inclusive esse vai ser o meu comentário no programa de TV amanhã, tá? No primeiro Clássico Rei de 2025, o Ceará venceu Fortaleza por 2-1. No futebol, nem sempre vence quem tem mais investimento ou um elenco cheio de estrelas, mas quem sabe jogar com inteligência e estratégia. E foi exatamente isso que o técnico Léo Condé demonstrou no Clássico Rei quando o Ceará venceu o Fortaleza. Condé montou uma equipe, um time equilibrado, priorizando a organização tática e a inteligência coletiva. Com uma defesa sólida, aliás, a zaga do Ceará é boa, viu, gente? É boa. Boa mesmo. Marlon está jogando muito. Eu ainda prefiro o William Machado, mas tudo bem. Com uma defesa sólida e um meio de campo consciente, o Ceará soube explorar as fragilidades do Fortaleza e aproveitar as oportunidades. Nem todas, viu? Perdeu vários gols ainda. Era para ter sido demais, viu, Júnior? O resultado foi o quê? Uma equipe compacta e eficiente que anulou o adversário e conquistou uma vitória incontestável. Incontestável. Assim como o Léo Condé estruturou o seu time para um desempenho vitorioso, Salomão também organizou Israel com sabedoria. Salomão, ele nomeou líderes capacitados, que estavam preparados para fazer ou exercer aquelas funções. Ele estabeleceu o governo justo e conduziu a nação a um período de estabilidade e prosperidade. O segredo do sucesso não estava apenas no poder e na riqueza do Lion, não, mas na sua capacidade de administrar com sabedoria e uma visão estratégica. A grande lição aqui é que, seja no futebol, seja na vida, a vitória não depende apenas do talento ou dos recursos, mas de estratégia, de preparo, de discernimento. Quando buscamos sabedoria em Deus, nós aprendemos a governar bem nossa vida, nossa família, nosso ministério, construindo algo sólido e duradouro, assim como fez o rei Salomão. A grande ideia do que vamos conversar hoje é: a sabedoria divina habilita líderes a estabelecerem justiça e prosperidade, mas a verdadeira grandeza do reino de Deus só se cumpre em Jesus Cristo, cujo governo une sabedoria, humildade e eternidade. Agora vamos analisar os pilares do reino de Salomão. Primeiro pilar do reino de Salomão: organização com sabedoria. Os primeiros versículos a gente percebe alguns nomes, talvez desconhecidos por nós. Alguns nomes que você conhece, outros que nunca tinha escutado falar, mas é interessante que o texto vai falar sobre a função de cada um. Aqui, ele vai trazer a lista dos principais líderes escolhidos por Salomão para administrar. Vai falar de sacerdotes, vai falar de secretário, vai falar de responsável pelo trabalho forçado, vai falar sobre responsável pelo exército, comandante do exército, vai falar sobre a função de cada um, a estratégia de cada um. O primeiro pilar para
uma vida organizada e bem governada, o primeiro pilar para uma igreja, uma comunidade de fé que queira, que deseja ter um governo próspero, de paz, de segurança, é uma organização com sabedoria. Olha que maravilha o que Salomão nos ensina. A primeira coisa que ele faz aqui sobre a organização é que ele delega com princípios divinos. Ele delega as responsabilidades, ele não fica só para si, ele não traz para si a responsabilidade única, ele delega, ele pega pessoas e entrega as suas responsabilidades. Salomão, ele não centralizou em si, ele não utilizou da oportunidade para fazer tudo sozinho, muito pelo contrário. Eu me lembro aqui em Êxodo capítulo 18, eu acho, quando Moisés começa a aconselhar o povo, falar com o povo, orientar o povo, aí o seu sogro fala: ei, macho, está errado, mano. Convoca alguns aí que tenham sabedoria para orientar também. Bota aí, Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 18. Agora ouça-me. Deixa eu ler o 13 aqui, ó. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Moisés sozinho julgando o povo de manhã até a noite. Quando seu sogro, Jetro, viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: o que você está fazendo, macho? Porque só você está assentado para julgar, e todo esse povo o espera de pé desde a manhã até a noite. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Aí no versículo 21, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, e inimigos do ganho desonesto, estabeleça como chefe de... Aí, enfim, Jetro vai orientar a Moisés a não chamar para si somente estas responsabilidades. Para um governo bem-sucedido, um dos pilares é ter organização com sabedoria, e para ter essa organização, você líder, você pai, você mãe, você patrão, precisa delegar isso. Agora, delegar, porque essa delegação é um princípio divino, como nós já vimos aí em outros textos. E Salomão me ensina que trazer para si e decidir tudo sozinho pode gerar problemas para uma gestão ou uma liderança. Outra coisa que eu percebo, que eu acho legal demais, no versículo 7 do capítulo 4 de 1 Reis, diz assim, ó: Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimento durante um mês por ano. Ele tinha 12 governadores, e todos os meses, um desses governadores enviava o suprimento necessário para o palácio. Ou seja, Salomão pensou numa estrutura de sustentabilidade. Ao invés de somente o palácio distribuir, não, um dos 12 a cada mês contribuía, trazia provisão. Cada um deles trazia os recursos para aquele mês, a necessidade daquele mês. Assim, existia um equilíbrio e também a justiça social. De novo, no começo nós falamos sobre a espiritualidade, a sabedoria espiritual, mas quando nós recebemos isso, a coisa se espalha, entende? Não fica somente no espiritual, está no social, está no econômico. Então, Salomão, pensando nisso, com discernimento e sabedoria, ele garantiu o equilíbrio social e a justiça no meio do povo. Só que aqui estamos falando de um governo humano,
por mais que ele tenha recebido sabedoria de Deus, é um homem governando, e ele tem aproveitado em vários momentos esse discernimento para fazer prosperar, mas, por ser homem, existe sempre alguns perigos, e aí eu trago para a minha vida, eu compartilho com você, para que possamos avaliar, para que possamos analisar o perigo de centralização deste poder. Versículo 19: Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã, ele era o único governador deste distrito. Aqui ele vai falar sobre os governadores, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas era necessário essa distribuição por distritos, sabedoria do rei Salomão. Essa divisão territorial, distrital, era necessário para que não pesasse somente para um ou para outro, e precisava romper com as tribos. Só que aqui, a gente vai ver que por esse motivo, lá no capítulo 11 ou capítulo 10 de 1 Reis, foi onde iniciou, aqui foi a semente para as futuras divisões. Por isso que eu digo, tá? Por mais sábio que seja o homem, por mais capaz e dotado de sabedoria intelectual que seja o homem, mulher, ser humano, ainda estamos sujeitos a cair nos erros que essa vida nos propõe. Portanto, primeiro pilar, organização com sabedoria, mas todo cuidado é pouco. Delegue, traga pessoas que são capazes para ficar do seu lado, aliás, que sejam mais capazes do que você, que tenham mais competência do que você, para que possa contribuir com isso. Pense no equilíbrio disso, não pese sobre um ou sobre outro, traga o equilíbrio e a justiça para o seu ministério, a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu costumo dizer que, na pior das hipóteses, você lidera a sua própria vida, então você precisa levar esses pilares, essas condições para a sua caminhada, para a sua jornada. Por quê? Porque líderes, ainda que seja da sua vida, líderes devem evitar o controle excessivo e confiar um pouco mais em equipes capacitadas. Eu me lembro que os apóstolos tinham a responsabilidade de pregar o evangelho, de fazer orações, de cuidar da igreja, dos irmãos. Só que chega um momento que estava tendo confusão na igreja, entre os irmãos. Lembra de Atos capítulo 6? Os apóstolos, com sabedoria, cuidando, pregando e orando. Só que, por falta de delegar, por falta de trazer pessoas capacitadas, começou um probleminha dentro da igreja. Algumas pessoas estavam sendo mais bem tratadas do que outras. Aí chega no capítulo 6 de Atos, eles decidem levantar homens para cuidar das mesas, para cuidar dessas pessoas. Então, líderes, então, igreja, que possamos pensar menos em centralizar as coisas e olhar mais para o compartilhar, confiando em equipes capacitadas. O segundo pilar, o primeiro pilar é o quê? Organização com sabedoria, acertaram? O segundo, prosperidade com propósito. Prosperidade com propósito. Nós estamos vivendo um tempo muito cruel, porque eu sei que sempre teve isso, mas ultimamente, nós temos sido bombardeados por uma realidade mentirosa, do ganho fácil, das bets, por exemplo, do tigrinho, por exemplo,
As pessoas acreditam que isso é a saída, a solução, e que vão conseguir prosperar. Meu povo, prosperidade, aí eu vou falar agora financeiro, né? É uma bênção de Deus, desde que essa prosperidade tenha um propósito, a fidelidade. Porque tem pessoas que entendem o dinheiro como o fim em si mesmo, e não é. Nós precisamos prosperar para glorificar a Deus através de nossos bens. Só que prosperidade vai para além do dinheiro, tá? Prosperidade é você ter saúde, é você ter bons amigos, belas amizades, é você ter dinheiro, é você ter paz, tranquilidade, enfim. Prosperidade com propósito é um segundo pilar analisado ou vivenciado por Salomão. No versículo 20 do capítulo 4 vai dizer: o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, eles bebiam e eles eram felizes, prósperos. Eles viviam isso de uma forma preciosa. Versículo 25 diz assim: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Mariana, não, desde Dan até Berseba, foi sem querer, desde Dan até Berseba, eles prósperos, eles viviam uma vida abençoada, de segurança, diz o texto. Versículo 26 e 28 diz assim: Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos, de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam no devido lugar suas cotas de cevadas e de palha para os cavalos de carro de guerra e para os outros cavalos. Vamos lá. Prosperidade com propósito é o segundo pilar. E aí, dentro disso, eu descubro que é o cumprimento da promessa de Deus que faz você prosperar. Quando você olha lá para Gênesis, uma promessa feita, abre aí, Gênesis capítulo 15, verso 18. Gênesis 15, 18. Gênesis capítulo 15, verso 18, diz assim: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Aqui já é uma promessa cumprida ao povo de Deus. Capítulo 22, verso 17, que eu acho que fala sobre, verso 17: esteja certo que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigo. Aqui, em relação à prosperidade desse povo, existe um propósito, e dentro do propósito tem a promessa de Deus, neste caso, feito a Abraão, uma promessa abraâmica de prosperidade, que reflete a bênção de Deus pela obediência do povo. 1 de Reis, capítulo 3, versículo 3, só para a gente reforçar o que nós já falamos e o que estamos conversando hoje. 1 de Reis 3,3 diz assim, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Salomão
confiava em Deus, acreditava nas promessas e recebia essas bênçãos do Senhor. Dentro dessa promessa com propósito, eu descubro a paz como um dom de Deus. Olha o que diz o versículo 24 de 1 de Reis, capítulo 4. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, lembra da promessa lá, em Gênesis capítulo 15? Desde Tifisa até Gaza, e tinha paz, isso aqui é massa, tinha paz em todas as fronteiras. Ninguém perturbava, nenhum inimigo perturbava o povo de Deus. Nenhum inimigo perturbava nas fronteiras. Existia a verdadeira paz naquele momento. Naquele momento, a sabedoria de Deus sobre Salomão, o discernimento sobre Salomão, trazia harmonia entre os povos. Porque essa prosperidade não era para ser usado de outra maneira, senão dentro de um propósito, que é o segundo pilar, prosperidade com propósito. Mas, assim como todos os outros pilares, existem armadilhas para o ser humano. E no versículo 26 do capítulo 4 de 1 Reis, me mostra uma armadilha sobre abundância. Versículo 26 diz assim: Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. O que eu descubro aqui, e é onde está a armadilha, é que a verdadeira prosperidade não está no acúmulo de bens. A verdadeira prosperidade não está naquilo que eu tenho, até porque o rei não podia ter isso, cara. Salomão, ainda usufruindo da sabedoria de Deus, ou ainda que usufruindo a sabedoria de Deus, estava agindo errado. Ele não deveria, mas o que eu aprendo aqui é que essa prosperidade verdadeira não está no acumular bens, está em ser grato e temer a Deus com sinceridade. Provérbios capítulo 30, verso 8 e verso 9 vai falar um pouco sobre isso, que a verdadeira prosperidade não é você ter, não é você acumular, é você agradecer. Versículo 8, mantém longe de mim a falsidade, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. Verso 9, se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. A verdadeira prosperidade não é ter, também não é não ter. A verdadeira prosperidade é agradecer e temer o Deus eterno. Isso é ser próspero de verdade. Às vezes nós queremos prosperar para acumular, e isso pode nos fazer tropeçar. Estou tão poeta hoje. Terceiro pilar. Primeiro pilar do reinado de Salomão: organização com sabedoria. Segundo pilar: prosperidade com propósito. Eu preciso entender o propósito de Deus para a minha prosperidade. E o terceiro pilar é influência com integridade. Muitas vezes nós queremos aparecer, ter fama e ser influente. Mas para quê? Muitas vezes nós influenciamos para algo errado, para algo ruim. Mas Salomão me ensina que a verdadeira influência deve ser íntegra, ou buscar a integridade. Versos 29 e 30 de
1 Reis, capítulo 4, vai dizer assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Verso 34 diz assim: homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Influência com integridade diz respeito a não somente ter, a não somente estar em um pedestal, a não somente ditar o que o povo deve fazer. Influência com integridade é olhar para a situação e discorrer e perceber que a solução não depende de mim, por mais intelectual que possa parecer, mas que a solução depende de Deus. Embora Salomão não tivesse só discernimento espiritual, porque ele falava sobre botânica, falava sobre zoologia, falava sobre todas as áreas, ou várias áreas, basta você ler Provérbios, que coisa gigantesca, coisa linda. Ele fala de várias áreas, mas o que importa é que ele integrava a fé à ciência, ele valorizava aquilo que Deus havia feito, e muitas vezes nós queremos espiritualizar tudo, e desvalorizar aquilo que a gente não encontra em alguns espaços. Influência com integridade é você falar o que de fato é, e não ficar inventando e contornando muitas coisas. Versículo 34 vai dizer que reis de todos os lugares vinham para conhecer a sabedoria de Salomão, ou seja, Salomão tinha uma influência multicultural. Reis pagãos vinham, reis de todos os lugares vinham para entender e buscar a sabedoria de Salomão. E aqui é legal porque fala muito com a gente, comigo, com você. Porque nós somos chamados para sermos luz para as nações. Salomão fazia com que de todos os lugares viessem pessoas para conhecer essa sabedoria e reconhecer a grandeza desse Deus. Porém, assim como tudo na vida que o homem está inserido, existem limitações. E mais uma vez, esse pilar que é forte, que é importante, tem os seus problemas. E neste caso, da influência com integridade, é a limitação da sabedoria humana. Mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a sabedoria, Salomão falhou moralmente. 1 de Reis, capítulo 11, vai falar que ele se envolveu com aquilo que não deveria. Por mais que ele tivesse sabedoria e intelecto, ele falhou moralmente. E isso não é de todo ruim, porque aponta para a nossa necessidade enquanto homem do Rei e Salvador Jesus Cristo. Bota aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 vai falar: é porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção.
Salomão tinha sabedoria. Jesus é a sabedoria. Salomão recebeu sabedoria do alto. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne, que veio do alto para distribuir sobre nós, sendo a verdadeira sabedoria. Nossa vida deve refletir a sabedoria de Cristo, atraindo outros para o reino de Deus. Eu queria concluir com 3 pontos. Ainda não é a aplicação, é apenas a conclusão. Primeira coisa, para concluir o nosso sermão, é que, apesar de toda a glória, Salomão falhou. Acumulou cavalos, que não deveria. Bota aí, Deuteronômio 17, Deuteronômio 17, verso 16. Diz assim, aqui são decretos do rei, ou para os reis, tá? Esse rei, porém, falando do rei de Israel, o que ele poderia, deveria ou não. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por esse caminho. Um rei em Israel não poderia ter muitos cavalos, mas Salomão, se achando esperto demais, nós já vimos aqui, né? Teve vários, milhares de cavalos. Não deveria, mas ele tinha. Casou-se com mulheres estrangeiras, não deveria. Primeiro de Reis, capítulo 11, vai falar sobre isso. Não deveria, mas ele casou. E o seu coração se desviou, versículo 4 do capítulo 11 de 1 Reis, já pregamos isso aqui. O seu coração se desviou. A sua história vai nos lembrar que nenhum líder humano, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher é suficiente para redimir o mundo. Mas essa história aponta para Jesus, o Rei perfeito. Essa história de Salomão aponta para o Rei perfeito, pois ele é a sabedoria encarnada, cujo o seu governo nunca falhará. Segundo ponto da conclusão, é que Salomão garantiu paz para todos os povos. 1 de Reis, capítulo 4, verso 24. Mas essa paz, ela é frágil, porque lá na frente, a gente vê que o povo, o reino, se dividiu. E era frágil, sabe por quê? Porque era feita ou forjada através de alianças políticas, através de força militar. Ele casava com alguém para poder ter espaço no reino, ou para proteger o seu território. Cristo, Jesus, porém, oferece a paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz que excede todo entendimento. E essa paz não é conquistada por exércitos. Essa paz não é conquistada por mentiras. Essa paz não é conquistada por entrar com chaves políticos, não. É conquistada pela cruz de Cristo, que foi ministrado aqui nesta noite. Essa cruz é que nos dá e nos traz a verdadeira paz. Enquanto Salomão construía um templo de pedras, Jesus Cristo edifica o templo, como diria Pedro, de vidas. Nós somos vidas construídas por Deus. E um terceiro ponto na conclusão é que nós somos chamados a servir. Aliás, esse é o nosso chamado final. Servir. Salomão pediu sabedoria. Deus a deu. Mas a sabedoria verdadeira não se resume a conhecimento ou estratégias. Até porque, daqui a pouquinho, essa estratégia pode ruir. Ela se revela em temer a Deus, em servir aos outros. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria não está naquilo que eu
possuo ou que eu sei. A verdadeira sabedoria está em temer a Deus e a servir a vocês, meus irmãos. Isso é ser sábio. Salomão governou 12 distritos, 12 governadores, tinha vários funcionários, uma equipe forte. Mas Jesus, aquele que é maior do que Salomão, ele escolheu servir ao invés de ser servido. E que isso sirva de exemplo para mim e você. Agora eu finalizo com as aplicações. Agora sim. Salomão, ele reinou por 40 anos. 40 anos. Foi um reino interessante. A história desse cara é sensacional. 40 anos de reinado. Mas o nosso Senhor Jesus oferece não 40 anos reinando, mas nos oferece uma vida eterna. A pergunta que eu faço para aplicar essa palavra é: você, nós estamos construindo o nosso império, o meu império, o seu palácio, ou estamos servindo e vivendo para o reino de Deus? No nome de Jesus, após essa palavra, o nosso desafio é usar a nossa influência para glorificar a Deus e não a mim mesmo. Usar a minha influência não para que as pessoas me exaltem, me coloquem lá em cima. Não. A minha influência deve fazer as pessoas não olhar para mim, mas glorificar a Deus. Após essa palavra, a gente precisa entender que a nossa videira, a nossa figueira, como diz o texto que nós lemos, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso ministério, os nossos recursos, são dons para administrar com integridade. São dons que Deus nos entrega para que possamos fazer bom uso, e não para nos levar à idolatria, como aconteceu com o rei Salomão. Os recursos que nós temos servem como dons para servir e para adorar a Ele, e não para desviar a oração para outros ídolos. E por fim, ao final dessa mensagem, que sejamos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 20, embaixadores. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Que nós sejamos embaixadores da sabedoria de Cristo. E essa sabedoria reconcilia o mundo ao Deus eterno. De novo, 5 e 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse deve ser o nosso grito de guerra. Trazer o povo para reconciliar-se com Deus. Reconciliar-se com o Evangelho. E para finalizar, estratégia é importante, planejamento é importante, mas sem a direção de Deus, pode não nos levar a lugar nenhum. Foi importante o que o Léo Condé fez, uma vitória. Mas até onde isso vai? Na primeira sequência de derrota, tchau e bênção. Que possamos compreender que a verdadeira sabedoria vem do alto, atinge o nosso coração e derrama para aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nos ensina a Te adorar.
Nos ensina, Senhor Deus, a confiar em Ti em todas as circunstâncias. Paizinho, nos dá sabedoria, Senhor. Sabedoria para compreender que aquilo que nós temos já é uma bênção do Senhor para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a rejeitarmos toda situação que nos afasta de Ti, que possamos adorar o Senhor e rejeitar toda e qualquer idolatria, tudo aquilo que quer tomar o Teu lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos sim sermos organizados, que possamos nos organizar para receber aquilo que o Senhor tem preparado, meu Pai. Mas nos dá sabedoria para que essa organização seja para o louvor do Teu nome. Meu Deus, que possamos ser prósperos, mas não prosperar com o intuito de sermos exaltados, mas que a nossa prosperidade tenha um propósito da Tua fidelidade, das Tuas promessas. Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo perceba, Senhor, a necessidade da dependência em Ti, porque somos limitados. Deus, em nome de Jesus, que possamos usar a nossa influência com integridade para que as pessoas se aproximem de Ti. Usa a nossa vida, Senhor Deus. Usa a vida de cada um de nós. Que o Teu povo perceba a necessidade real de proclamar que só o Senhor é Deus. E de que todos nós necessitamos da reconciliação com os céus. Que possamos proclamar isso em todos os lugares, e que o mundo reconheça o Teu senhorio, e que se volte para o Senhor, em nome de Jesus, amém.